Oi turma, bom dia para vocês, tudo bem? Professor Vitor aqui mais uma vez, passando para a gente ter nessa aulinha de física, tá? Hoje a gente vai falar rapidamente sobre as três formas de propagação do calor, né? A gente já estudou as duas formas de calor que existem, que é o calor sensível e o calor latente, certinho? E agora a gente vai estudar o que? Como que o calor se propaga, como é que ele passa de um meio para o outro? A gente sabe que ele vai do mais quente para o mais frio, mas como? Como que ele faz isso? Ele faz de três formas diferentes, tá? Então aqui eu ilustrei para vocês uma situação onde acontecem as três formas ao mesmo tempo, tá bom? Observe comigo. Então aqui, ó, eu tenho a condução, quando eu tenho aqui a chapa esquentando a panela, eu tenho condução, eu tenho radiação, irradiação ou radiação, quando eu tenho fogo aquecendo a chapa, e eu tenho convecção da água aqui dentro do bule quando ela está esquentando. Vamos tentar entender como que cada uma delas funciona para a gente ver na prática realmente. É assim, ó. Vamos começar então pela condução, tá? Vou colocar aqui, ó. Condução. A primeira forma, né, é o condução, então contato. O pessoal também conhece como contato. É aquela forma de propagação de calor mais comum que existe. Uma coisa é quente e ela vai se esquentando ao longo do tempo. Aí eu observa aqui, ó, é como se você pegasse, por exemplo, um objeto de metal, né, uma colher. Quando você deixa a colher dentro da panela que está cozinhando, lá na ponta da colher vai estar bem quente, mas em geral, dependendo do tipo do cabo que for, não vai estar quente aqui na ponta. Você consegue segurar a colher mesmo assim. Por quê? Porque ali existe a condução de calor e nem todo o calor que está na ponta da colher ele consegue chegar lá ao final. Então observa aqui, ó, eu coloquei aqui uma chama, tá? Tem um foguinho aqui, ó, e ele está esquentando esse material aqui. Então na região onde está sendo aquecido, as moléculas estão muito agitadas. E quando elas estão agitadas, ela vai passando essa agitação para o lado. E vai, só que não é tudo, né? Vai ficando um pouquinho. Aí ela agita um pouco das moléculas ao lado, e as que estão lá longe, elas agitam bem menos, bem pouquinho. Tá legal? Então você percebe exatamente isso. Certo, turma? Então é o seguinte, ó, a condução ela vai acontecer somente quando houver contato. Tem que ter contato entre os corpos. Se não tiver contato entre o corpo e a fonte de calor, não tem, tá? Isso que acontece melhor em materiais que são condutores, tá bom? São condutores de calor, por exemplo, o metal, tá certo? Então ele vai conduzindo o calor ao longo do corpo, tá? Então a gente vai observar o que a gente chama de gradiente de temperatura. O gradiente de temperatura, tá? É aquilo que a gente estava comentando. Um lugar fica mais frio e o outro fica bem mais quente, tá certo? Então são essas as principais características dessa forma de condução de calor, dessa forma de propagação do calor. A segunda forma de propagação de calor, tá? É a convecção. Opa, é a convecção, tá certo? E aí, onde é que a gente observa a convecção no nosso dia a dia? Na hora que a gente vai ferver a água, por exemplo, tá? A gente observa justamente isso, tá? A convecção, ela é aquela forma de propagação de calor onde há transporte de matéria, tá legal? Onde há matéria circulando. Quando a gente fala em condução, não tem matéria circulando. Vou até anotar isso aqui, ó. Não há circulação de matéria. Enquanto que na convecção tem sim, tá? A gente fala de circulação de matéria porque o caso mais prático da convecção é quando você está aquecendo água, por exemplo, igual na figura que eu coloquei. Essa região aqui embaixo, tá certo? Ela vai aquecer, aquecer, aquecer. O que vai acontecer com a água que está aqui? Ela vai ficar mais quente do que a água que está nas bordas ou lá em cima. Não é? Então o que vai acontecendo? A água quente, por ser menos densa, ela vai subir e a água fria a água mais fria ela é mais densa, ela vai descer. Isso cria o que a gente chama de correntes de convecção. Tá? Então as correntes de convecção elas são responsáveis pelo aquecimento do material, ok? Então você tem o transporte de matéria através das correntes de convecção, estou colocando da, né? Correntes de convecção, tá bom? Você tem o transporte de matéria justamente por conta disso, tá legal? Então vamos colocar aqui também, ó, diferença. Então observa aqui, ó, diferença
de densidades, tá? Diferença de densidade vai mostrar para a gente a corrente de convecção, um mais frio e um mais quente. Então eu tenho regiões mais frias e regiões mais quentes, tá bom? Colocando aqui, ó, regiões frias e quentes, tá? Então o que vai acontecendo? A região mais quente ela vai se afastando da região onde está sendo o aquecimento, e a região mais fria, né, o líquido mais frio, então a matéria mais fria vai em direção ao quente. E você cria essa corrente, de forma que todo o material, o material que você está trabalhando, ele vai aquecer de forma uniforme. Tudo bem? Então essas são as características da convecção, a segunda forma. Tá? E a terceira forma é o que nós chamamos de radiação ou irradiação. Pode encontrar das duas formas, ok? A irradiação, ela é um processo onde também não acontece a propagação de calor por transporte de matéria. Não tem transporte de matéria aqui, ó, tá? Não há circulação de matéria, ok? A matéria não circula. O que acontece? Quem está emitindo o calor, tá certo? Ele vai mandar o que? Radiação. Nós colocamos aqui, ó, radiação infravermelho. Tá? A radiação infravermelho, ela é uma onda de calor, tá bom? Então o calor ele vai através de quê? De onda, tá certo? Uma onda de calor. Nós vamos estudar mais para frente o que é uma onda, a forma como ela se propaga e tudo mais, mas a princípio você precisa saber que essa onda ela não precisa de um meio material para se propagar, tá certo? Eu poderia colocar aqui, ó, propaga-se inclusive no vácuo. Vamos pensar assim, propaga-se inclusive no vácuo, ou seja, ela não precisa de nada para que esse calor exista, enquanto aqueles outros que nós estávamos falando precisam, não é verdade? Lembra comigo, ó, na condução precisa de um material para ter contato, né, para conduzir. Na convecção precisa de matéria para poder ter as correntes de convecção, e agora na irradiação não preciso, basta a simples resistência, igual por exemplo o fogo, né, quando você acende uma fogueira ou então tem um fogão. Se você está de longe, você consegue sentir o calor chegando até você. Mesmo que não houvesse nada ali, ou que haja, enfim, você consegue sentir o calor chegando até você, porque essa forma de propagação ela não demanda que haja o quê? Um meio material ou algo que você precise para poder o calor passar para você. Entendeu? Então são essas três formas de propagação de calor que eu queria mostrar para vocês e suas particularidades. Então seguem uma lista de algumas atividades para vocês fazerem. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês, ok? Então um grande abraço, fiquem com Deus e bons estudos.